Eu posso falar mais sobre isso em outros carnavais aí, é uma estrutura bastante extensa, como vocês podem ver. Mas eu queria discutir duas epígrafes aqui com vocês, tá? Uma primeira, que é a epígrafe aqui do capítulo 13, aqui do capítulo 13, que é a última seção do livro 2 do Capital, né, que eu chamo as condições efetivas do processo de circulação. Aqui eu chamo atenção para vocês, tá? Nem sempre os títulos dados por Engels nos livros 2 e 3 coincidem com aqueles dados por Marx, tá? Nem sempre a estrutura também coincide. Nem sempre eu concordo com Engels nas alterações que ele fez nesse caso. Eu sou muito crítico daqueles que criticam unilateralmente a edição de Engels. Eu acho que ele fez um puta trabalho, tendo em vista os limites colocados, mas não quer dizer também que eu avalizo tudo, né? Então os títulos aqui nem sempre são os títulos que vocês vão ver lá no livro 2, tá? E reflete esse meu cotejamento, esse estudo do livro publicado e editado por Engels com os manuscritos originais do Marx. No caso dessa sessão, a gente tem pelo menos 3 manuscritos, isso, 3 manuscritos que Marx escreveu sobre essa seção, 2 foram usados por Engels aqui. E aqui é a seção que vai tratar da realização do capital, né? Não adianta só produzir o capital, ele tem que se realizar, ele tem que ser vendido. E nem todo capital, nem toda mercadoria produzida como capital, ela é necessariamente vendida para o consumidor final, ela é vendida entre os próprios capitalistas, é o caso dos meios de produção, das máquinas, equipamentos, dos insumos produtivos. Será que tem como fazer encaixar essas compras e vendas todas de maneira que tudo que é produzido seja vendido? É o que Marx está examinando aqui. E mesmo no processo de reprodução ampliada, onde não está tudo estático, vários capitais estão crescendo, outros reduzindo, né? E esse é um capítulo importante, uma seção importante, porque ela trata onde se consuma esse processo da realização do capital e onde você vê que o capital não adianta ele ser produzido, ele precisa ser realizado, ele precisa ser vendido e, ao fim e ao cabo, consumido em sua matéria pelo conjunto dos agentes da sociedade, não é isso? Que ele vai ter que atender um valor de uso desses agentes e assim por diante. Então eu coloquei aqui uma epígrafe que eu gosto muito, que é da Vida de São Francisco, do Tomás Celano, né? Tomás Celano, Vidas de São Francisco, gente, principalmente nos santos, na Igreja Católica, ali, sobretudo aqueles do período da Baixa Idade Média, você tem várias vidas escritas, né? Dos beneditinos, dominicanos, do franciscano, então São Domingos, São Francisco. E São Francisco é um caso bastante curioso, né, Francisco de Assis, porque ele não foi o criador da ordem, quem criou a ordem foi seus continuadores, né, dentro da igreja. Ele é produto de um processo com vínculo popular muito grande ali nos começos da Baixa Idade Média, uma vida bastante afastada institucional das instituições da igreja do ponto de vista do trabalho mais burocrático, material, até essa ideia de instituição na Idade Média é diferente. Uma vida mais próxima dos camponeses, da população, dos pobres, uma vida de abdicação, devotada às pessoas, essa coisa toda, que vai gerar todo um conflito depois, porque no interior do próprio movimento franciscano, vamos chamar assim, que vai se dividir em 2 grupos. Os observantes, que é aqueles que acham que você não tem que se institucionalizar, tem que seguir esse modo de vida de Francisco de Assis. E vai ter os conventuais que vão meio que dar uma institucionalizada maior dentro da igreja, o Papa vai utilizar isso aí, inclusive os vários papas da época. E aí, dentro desses conventuais que se opunham aos observantes, ou seja, dos seguidores de São Francisco, que foram da intuição à instituição, que institucionalizaram, Tomás Celano é o cara que vai escrever 2 vidas de Francisco de Assis, tá? E essa epígrafe é tirada de uma delas. Está escrito aqui: levanta-te, irmão, e diz a Frei Francisco que já se passaram 18 anos desde que renunciou ao mundo e aderiu a Cristo. Permanecerá só mais 2 anos nessa vida e depois, chamado pelo Senhor, seguirá o caminho de toda a carne. Eu adoro esse trecho. E claro que eu usei, porque o próprio Marx, ele utiliza em certo lugar do seu texto essa expressão de seguir o caminho de toda a carne, relacionada ao movimento do capital, que
ele parece ser eterno, né? O capital tem a aparência da eternidade, da perenidade, se o preferirmos. Ele nunca é gasto, né? As mercadorias são consumidas pelas pessoas lá na ponta, mas nesse mesmo momento, no interior do capital, outra está sendo produzida para substituí-lo. E ele não só cresce, como ele ainda tem esse potencial de crescer infinitamente e tudo mais. Então, uma das coisas que eu vou trabalhar no meu livro muito é esse aspecto do capital que se assemelha ao próprio Deus, né? Aos atributos que se dão ao próprio Deus. Regra geral se pode dar também ao próprio capital e que são, no geral, atributos vazios, né? Atributos que se caracterizam mais por negar tudo que é qualitativo, tudo que é sensível, tudo que é acessível aos nossos sentidos, tudo que é material, que tem gosto, sabor, cor, cheiro, não é? Todos os aspectos subjetivos do ponto de vista dos indivíduos, o amor e a raiva, a paixão e a fúria, não é? O medo, o júbilo, a súplica. Pois bem, o capital se caracteriza por negar tudo isso, mas por mais que ele almeje ascender a essa esfera suprassensível, transcendente, aparentemente imaterial, ele, para se realizar como capital, ele tem sempre que seguir o caminho de toda a carne. As mercadorias têm que ser vendidas, as satisfações têm que ser em alguma medida atendidas. E essa seção do Capital traz muito isso. Eu quis jogar muito com essa ideia dessa vida das ordens mendicantes que emergiram ali no início da Baixa Idade Média, não necessariamente as ordens no geral. Você tem ordens católicas anteriores, os beneditinos, por exemplo, mas as mendicantes eram desse período. Que tem essa ambiguidade nas ordens mendicantes, né? Porque ao mesmo tempo eles visam uma vida mais espiritual, mais interior, mais suprassensível, não é? De abdicação das coisas materiais, mas ao mesmo tempo com um vínculo mais profundo com as populações, com as regiões, com os territórios, menos apegados a um mosteiro em particular, a um local. Então, essa ambiguidade constitutiva que está muito presente nas ordens mendicantes e que eu uso aqui para fazer essa provocação em relação ao capital. O capital almeja atingir o suprassensível,